A Ju vai falar um pouquinho agora só como foi a experiência dela trabalhando, desenvolvendo IoT para as placas da Intel. Quem aqui que já trabalhou, fez alguma coisa relacionada com IoT? Levanta a mão, por favor. Show de bola. Acho que a gente está dentro do horário. Acho que dá para tu começar, João. Olá, pessoal. Tudo bem? Bom, meu nome é Juliana. Eu faço engenharia de computação na Federal de São Carlos. E eu estou aqui por causa que eu gosto de Python, né? Eu faço parte do PyLadies. E também IoT. Se alguém quiser entrar em contato depois, tem alguns links aqui. Então, bom, alguns de vocês já sabem o que é IoT, né? Então, assim, ultimamente tem estado bem alta, né, o termo IoT. Mas o que a gente tem por trás dessa sigla, né? Bom, a internet das coisas é basicamente uma rede onde a gente tem várias coisas que trocam informações entre si. E além de trocar informações, a gente consegue enviar comandos também. Então, a gente tem uma rede que vai e volta as informações. Então, as coisas são objetos que elas podem tanto coletar dados do ambiente, quanto fazer alguma ação no ambiente. Então, no caso, a gente tem são sensores, atuadores, e a gente utiliza vários tipos de rede para estar enviando essas informações. Então, aqui a gente tem alguns exemplos de sensores, né, luminosidade, umidade, distância. Basicamente, todo tipo de dado analógico a gente consegue ler com esses sensores. E, com isso, a gente consegue captar várias informações do ambiente. E aí tem uma infinidade de sensores, então dá para fazer muita coisa com eles. E aqui a gente tem alguns atuadores, né? No caso, o sensor ele pega uma informação da natureza e manda esse dado para a gente estar utilizando. Já os atuadores eles recebem um comando que a gente manda e realizam uma ação no ambiente. Então, no caso, pode ser acender uma lâmpada, pode ser controlar um motor, fazer o barulho com o buzzer. Então, tudo que a gente realiza uma ação no ambiente é um tipo de atuador. Mas agora a gente tem tanto esses sensores quanto os atuadores. Mas como que a gente controla essas coisas? Para isso, a gente utiliza as placas de desenvolvimento. Então, a gente tem uma infinidade de placas, dá para escolher, tem para todo tipo de gosto, todo tipo de preço. Então, aqui tem algumas das principais, né, o Arduino, que eu creio que todo mundo já tem ouvido falar. Tem a BeagleBone Black também, que é bem famosa, Raspberry, né, que é um computador bem completo. E as placas que eu estou mais familiarizada são as placas da Intel. Então, uma das primeiras placas que a Intel lançou voltada para a área de IoT foi a Galileu. Eu não estou ganhando nada da Intel para estar fazendo propaganda, tá? Mas é que eu realmente gosto das placas. Então, a placa a Galileu ela tem um microcontrolador Quark de 32 bits. Então, ela é um pouco mais potente do que as outras placas que tem no mercado. E ela tem o design dela, ele é feito para ser compatível com os fios de Arduino. Então, você consegue reutilizar código do Arduino, placas, sensores, então tudo que funciona com o Arduino, a grande maioria está portada para funcionar com a Galileu. E ela é um computador, ela roda um sistema dentro dela, né, ela roda Linux. E ela tem a porta USB para poder estar controlando alguma coisa que precisa. E ela já vem com a porta de Ethernet junto. E, além disso, na parte de trás dela, você tem um conector mini PCI Express, que dá para conectar aquelas placas de notebook, sabe, tipo do Wi-Fi, que tem o padrão mini PCI, você consegue encaixar atrás que ela tem um slot para isso. Só que na primeira placa, eles tiveram alguns problemas de comunicação. Por exemplo, para fazer uma comunicação serial, eles utilizaram aquele conector ali do lado do USB, na foto da esquerda, que é o padrão de um fone de ouvido, de um lado, e o serial do outro. Só que hoje em dia os computadores não vêm com porta serial. Então você tinha que pôr o cabo de áudio para o serial e depois seu conversor do serial para o USB. Então era bem complicado de trabalhar. Então, na Galileu Gen 2, eles já resolveram esse problema, e aí eles colocaram aquele conector ali, ó, de 6 pinos FTDI, que o cabo FTDI já tem no mercado, então é bem mais fácil de trabalhar do que o cabo que precisava na outra. E aí eles fizeram algumas mudanças, colocaram o USB host, virou uma porta micro USB, não é a porta grande igual era a micro USB, virou a porta grande, para ficar mais fácil de conectar. E ela também tem mais ou menos as mesmas especificações da Galileu Gen 1, ela só é um pouco melhor de trabalhar. Uma coisa que eles mudaram também foi a alimentação, que na Gen 1 ela é uma fonte de 5 volts e na Gen 2 ela vai de 7 a 15 volts. Então, você consegue trabalhar com uma fonte um pouco maior. E aí, além da Galileu, tem a Edison. A Edison ela é uma placa do tamanho de um selo, que é aquela plaquinha lá da esquerda. E ela é bem potente e muito pequena. E aí, para você trabalhar com ela, a gente utiliza ou a breakout do Arduino, que é aquela placa maior. Também tem a plaquinha menor, para projetos de wearable, alguma coisa mais portável.
E tem várias outras placas também que o pessoal vai fazendo que são compatíveis com ela. Aí a especificação da Edison, ela já é um pouco melhor que a Galileu. Ela tem um processador Atom dentro dela, além do microcontrolador Quark, 1 GB de RAM, e ela vem com conexão Wi-Fi e Bluetooth Low Energy embutido. Então, naquele módulo pequenininho, do tamanho de um selo, a gente tem já Bluetooth e Wi-Fi. E ela também roda o Yocto Linux dentro dela. Mas, então, o que essas placas têm em comum? No caso, as GPIOs são as entradas e saídas de propósito geral. Elas servem para a gente se comunicar com sensores que não possuem um padrão. Por exemplo, USB, HDMI, VGA, são vários padrões que já existem. Mas, no caso, aqueles sensores atuadores que eu mostrei antes, eles não têm esse padrão. Tipo, é praticamente eletrônica pura. Então, eles têm, os GPIOs elas são esses pinos que a gente consegue controlar o ambiente. Então, a gente consegue mandar uma tensão, né, colocar 5 volts, 0 volts. Também consegue ler uma tensão, para saber quanto que o sensor está fornecendo. Então, no caso, se a gente quiser acender um LED, a gente vai dar um digital read, um digital write, para poder estar mandando os 5 volts. Agora, se a gente quiser ler um sensor de temperatura, a gente dá o analog read, que a gente pega o valor que o sensor está mandando para a gente. E aí, aqui no caso, na Edison, essa placa é a Breakout Arduino Board, então ela tem a pinagem dela é a mesma pinagem do Arduino, assim como a Galileu. Então, dá para encaixar os shields do Arduino em cima, que você consegue utilizar o mesmo padrão. E, bom, para a gente manipular as GPIOs, essa é a primeira biblioteca que eu queria apresentar. Ela chama MRA. O nome não tem nada a ver, tipo, a história que o pessoal da Intel conta é que eles acharam que era um nome engraçado de falar, MRA, e ficou como nome, mas ele não significa nada. Foi bem arbitrário. Então, a MRA ela é uma biblioteca de baixo nível que ela controla as GPIOs que eu falei antes. Então, ela é feita em C++, só que ela tem o wrapper em Python, então dá para trabalhar usando o Python tranquilamente com ela. E o bom dela é que ela não te amarra num hardware específico. Então, se você fizer um código para Galileu, para Edison, para futuras placas, o código funciona perfeitamente. Então, aqui a gente tem o exemplo clássico, né? Quem já mexeu com o Arduino, o clássico é o Blink. Então, no caso, para a gente fazer isso em Python, simplesmente importa a biblioteca MRA, a time, para poder usar o tempo, e aí você declara qual é a GPIO que você está utilizando. No caso, ele seria GPIO 8. Você diz qual a direção que você está querendo, que no caso é o out, né? Você vai estar controlando alguma coisa. Se você quisesse ler algo, seria o in. E aí, conforme cria um loop, escreve 1, que é colocar em 5 volts, o LED vai acender, dorme um pouquinho, aí coloca no 0, que o LED vai apagar, dorme um pouquinho e fica repetindo para sempre. Então, ela é bem tranquila de trabalhar. E além disso, só que no caso ela controla só os pinos. Mas se você quiser controlar os sensores, você não precisa ir lá na mão reinventar a roda. A gente tem uma biblioteca chamada UPM, que ela abstrai os sensores. Então, você quer controlar um servomotor, você só procura o módulo servomotor e você consegue dizer o ângulo que você quer. Você não precisa fazer na mão o controle a baixo nível. A gente tem uma biblioteca que abstrai bastante sensores. A UPM, tanto a UPM quanto a MRA são software livre, e a lista de sensores da UPM já tem mais de 170, está um pouquinho defalado, acho que deve ter mais agora, e qualquer um pode contribuir. Se você tiver um sensor que não é suportado, é só fazer, né, criar a classe direitinho, abstrair, e mandar o pull request lá no GitHub que eles colocam. E aqui tem alguns exemplos dos sensores que a UPM suporta, né, acelerômetro, pressão atmosférica, sensor de cores, bússola, potenciômetro, display, GPS. Então, tem uma infinidade de coisas, dá para trabalhar bem legal com ela. Aqui eu peguei um exemplo da UPM, que no caso é o buzzer. O buzzer, para quem não sabe, é tipo um alto-falantezinho que emite uma frequência. E aí, aqui nesse exemplo, ela já importa lá, né, o do módulo para a UPM, o buzzer. E aí você declara qual o pino que ele está ligado, no caso o pino 5, e ali vai ter as notas musicais. E aí, quando você faz um loop, ele vai apitar conforme as notas musicais que estão ali naquela lista. Então, é bem tranquilo de trabalhar com ela. E, além disso, para praticamente todos os sensores que tem na UPM, tem o exemplo do código na documentação da UPM. Então, se você tiver um sensor e não souber como trabalhar, é provável que lá tenha explicando o funcionamento do sensor. Aqui é o exemplo do servo. O servo, você, dependendo da tensão que você manda, ele vai ficar numa posição de 0 a 180 graus. Então, ao invés de você ter que ir lá na mão, ver qual é o nível de tensão que vai fazer o servo ir para o ângulo X, você tem o servo abstraído, então você só usa o set angle e você coloca o ângulo que você quiser. Então, é bem tranquilo de trabalhar.
O botão também é um dos exemplos mais usados também no Arduino. É só você, aí no caso, você declara lá o botão na porta que você quer e você consegue ler se ele está pressionado ou não ou solto. Então agora eu vou mostrar um exemplo de aplicação. Ano passado eu participei de um evento da Intel, não sei se vocês já ouviram falar, chama Intel IoT Roadshow. E nesse evento, eles escolhem uns 120 desenvolvedores para ficarem um final de semana com as placas da Intel. Eles dão a placa e um kit de sensores. E você tem um final de semana para desenvolver uma solução com isso. E aí, ano passado, eu fui convidada para ir no evento. Eu fiquei muito feliz, porque você vai no evento e você ganha a placa. Então, eu fui convidada para ir nesse evento. E aí, lá, eu desenvolvi um projeto bem legal de IoT, chamado Clockwise. A ideia do Clockwise é ele ser um despertador inteligente. Então, assim, você acorda com o seu despertador te falando: bom dia, agora são tantas horas, tantos minutos, hoje está chovendo lá fora e você tem um compromisso tal, tal, tal. Então, ele pega do seu Google Calendar quais os compromissos você tem agendado naquele dia e pega da internet a previsão do tempo e já te fala como que está o tempo e o que você tem naquele dia. O que eu utilizei foi a Edison, né, que foi a que eu ganhei lá no evento, junto com a Breakout do Arduino. Aí esse Base Shield é uma base da Groove que você utiliza para conectar os sensores deles. Então, eu coloquei a base Shield, 2 botões e uma caixa de som Bluetooth, porque como o Edison tem o Bluetooth integrado, então fica bem tranquilo para poder estar reproduzindo o áudio na caixa Bluetooth. É só coparear e ele funciona perfeitamente. E aqui eu vou mostrar um pouquinho então, do código que eu fiz. Para previsão do tempo, eu uso a API PyWAPI, só que eu tive um problema com ela, porque ela só retorna os dados em inglês. Então, mais para frente, eu vou explicar o porquê que isso se tornou um problema. Mas, para você conseguir pegar informações da PyWAPI, você pega o código da cidade, que está circulado ali. Acho que, no caso, esse código é da cidade de São Carlos, que eu fiz quando eu estava lá. E aí ele pega 2 tipos de informação. As conditions são os dados atuais do clima. Então, são os dados que foram medidos em alguma estação meteorológica. Já os forecasts, eles são as estimativas. Então, previsão de alta, mínima, chance de precipitação. Então, isso são só estimativas. Já a temperatura e a previsão já foram medidas em alguma estação meteorológica. Aí depois vem a parte do Google Calendar. Como eu falei, a ideia do despertador é ele pegar seus compromissos do Google Calendar e te falar o que você tem programado para aquele dia. Então, a gente faz a conexão, né, com a API e aí busca todos os eventos que foram armazenados. E aí, como a ideia para setar o horário que você quer que o alarme desperte seria colocar um evento na sua agenda chamado alarme. Então, ele procura. Se o evento foi chamado alarme, então você quer que o alarme dispare naquela hora que ele tá setado. Então, ele coloca lá, set alarm time, o horário que você escolheu. Se não for isso, então é um evento seu que você vai ter naquele dia. Então, ele pega o horário e o minuto do evento, o nome do evento, e ele vai guardando tudo isso numa string. E aí, o que acontece? Com essa string, a gente utiliza a API Voice RSS para poder transformar text to speech. Então, ela pega a string, transforma num áudio MP3 e retorna para a gente. Então, no caso aqui, a gente manda o texto composto com os dados meteorológicos, manda para a API e ela retorna o MP3 para a gente. E aí, para estar lendo os botões, como eu já tinha mostrado o exemplo antes, tem MRA ou AUPM, dá para usar os dois. No caso aqui, eu usei MRA, que foi mais direto para conseguir pegar, mas também daria para ter usado aquele exemplo da UPM, que abstrai o botão. E aí, aqui no caso, a gente tem a função. Então, assim, quando chegar a hora de despertar, ele vai começar a tocar a música. Vai ficar, aquela linha ali que está executando com o GST Launch lá. Aí ele vai ficar executando essa música e vai ficar dando os botões. Se a pessoa apertar o botão para a soneca, ele vai esperar 1 minuto e vai tocar de novo. Aí tudo bem. Se a pessoa apertar o botão para parar, ele vai executar aquele MP3. E aí, no caso, depois que a soneca passar também, ele vai estar esperando até a pessoa apertar o botão de cancelar para poder tocar o MP3. Agora, infelizmente, eu não trouxe a placa para cá, não coube na mala, mas eu tenho um vídeo mostrando como que ele funciona, que foi o pessoal da Intel que gravou lá durante o evento.
Conta pra gente, o que vocês fizeram no projeto? Nós fizemos um despertador inteligente. Ele pega pela internet a previsão do tempo, a temperatura local e quais são os seus compromissos do dia pelo Google Calendar. E com base nisso, ele gera um áudio que te fala isso na hora que você acorda. Então ele toca uma música e te fala um boletim com todas essas informações. E ele toca música usando um fone Bluetooth? Isso, uma caixa de som Bluetooth? Isso, ele reproduz utilizando o Bluetooth. Legal, vamos ver ele funcionando? A gente vai setar aqui o tempo, a gente vai colocar 1 minuto para ver, a hora atual é 6h27, vamos colocar 6h28. Bom dia, agora são 18 horas e 31 minutos. O tempo hoje está pacífico e faz 26 graus lá fora. A máxima para hoje é de 26 graus e a mínima é de 17. A chance de chuva é de 0%. Seus eventos para hoje são... Pô, legal, bem legal. Não, aí o probleminha que a gente teve é que como a API só retorna, a API do previsão do tempo, ela retorna em inglês. E na hora de gerar o MP3, a gente setou a linguagem em português. Então, quando ela vai ler a palavra em inglês, ela pula. Então, no caso, quando ele falou, agora são tantas horas minutos, hoje está chovendo. Só que aí, no caso, chovendo, como está em inglês, ela não reproduz. Mas aí eu fiquei de procurar agora uma versão de outra API de previsão de tempo que retorne os dados em português, porque aí não vai ter esse problema mais. Bom, o projeto está no Instructable, se alguém quiser reproduzir, eu detalhei bem direitinho lá o passo a passo. O único problema que eu tive foi que, para poder reproduzir o MP3, a gente precisa de um plugin. E esse plugin ele não pode ser distribuído, então ele não tem nos repositórios da Edison. Então, para conseguir utilizar, lá durante o evento da Intel, o moço que faz parte do site de embarcados, ele me ajudou, ele criou o repositório na máquina dele, compilou o pacote para mim e me mandou. Então, eu não consigo reproduzir isso, eu não consigo achar um local, um jeito fácil de explicar como fazer a instalação desse plugin na Edison. Então, eu deixei até em aberto lá no Instructable, se alguém conseguir me avisar, para eu poder atualizar lá. Mas, fora isso, é só seguir as instruções que dá para montar direitinho, está bem detalhado o projeto. Bom, e era isso que eu tinha para apresentar hoje. Obrigada pela atenção de vocês. Pessoal, perguntas? Muito bom, parabéns. Obrigada. Eu não conheço bem a Edison, não sei bem como é que é o ambiente que você rodou, mas você usa daí tipo um Linux assim? Ela roda algum Linux, alguma coisa Isso, assim? ela roda um Yocto Linux dentro dela. Porque só para comentar, porque eu já usei assim, brincando também. Não era um alarme inteligente, mas era uma brincadeira que eu fazia com meus amigos lá de falar frases, né? E aí eu usava a biblioteca eSpeak do Linux. E aí não precisava nem ir lá e tal, acessar a internet para baixar o MP3, né? Você passa o texto e ele já fala, assim, que bacana. Então, eu não sei se isso está embutido no Yocto, porque o Yocto eu não entendo muito bem, mas ele é tipo um sistema modular. Então, ele tem só os módulos que são bem cruciais para funcionar, e aí você consegue montar a sua própria imagem depois, adicionando outros módulos. Mas a imagem que vem oficial da Intel, eu não tenho certeza se tem esse módulo, mas eu vou dar uma pesquisada depois. A biblioteca é eSpeak, daí tem o Python eSpeak, daí você usa o Python mesmo para falar. Que bacana, legal. A gente fez um negocinho para Coding Dojo, daí ele ficava falando assim, acabou a sua vez, sai daí. Nossa, que bacana. Oi, muito legal sua palestra. Obrigada. Eu faço parte do grupo Forhack lá de Fortaleza, que é um grupo que a galera gosta mais de fazer projetos de Arduino, essa coisa. A galera vai pirar quando eu falar aí do que você está fazendo. E deixa eu fazer uma pergunta aqui de uma pessoa bem boba que não sabe muito disso aí. A questão de preço dos produtos da Intel para IoT é convidativo comparado com Arduino, por exemplo? Então, eu não tenho muita noção de quanto custa, porque as duas placas que eu tenho eu recebi de doação da Intel. Então, o valor que vem na nota fiscal é bem abaixo do valor de mercado, mas, em geral, é um pouco mais caro do que as outras placas que tem no mercado. Eu só não vou ter uma estimativa, assim, mas é um pouco mais caro. Aí, só mais uma segunda pergunta.
Vocês fizeram um comparativo com o consumo de energia? É difícil manter o projetinho funcionando? Sei lá, se você quiser fazer ele sem estar ligado ao computador, com a própria bateriazinha dele? Então, eu sei que a Galileu ela puxa bastante energia, mas a Edison a Galileu ela puxa bastante, mas a Edison dá para alimentar até pelo USB. Então ela economiza. Eu não tenho uma noção de quantidade, mas ela a Edison é bem mais econômica que a Galileu. Tá bom, muito obrigado. Gostei muito da sua palestra, realmente muito bacana, certo? Obrigado por estar aqui. Outra coisa, a Galileu ela já tem um Bluetooth embutido, certo? Não, só a Edison. A Galileu não tem o Bluetooth, mas você pode utilizar a placa mini PCI Express para colocar. Mas esse Bluetooth aí, que já tem nela, da Edison, no caso, ele também pega para iPhone, por acaso? Isso eu não vou saber te informar. Não lembro agora qual é, me fugiu aqui, mas é um iPhone low energy, mas não lembro qual é a taxa dele. Outra coisa, você já chegou a usar o Arduino, assim, tá com comparativo, qual é o melhor, qual é o pior, assim, por exemplo? Eu já utilizei Arduino, mas não para esse projeto, né, para outras coisas. Mas, assim, no caso, se você precisar de algo que precisa de mais desempenho, o processador Quark, o microcontrolador Quark que vem neles é bem mais potente que o Atmega do Arduino. E para RASP, para Big Bone, tem algum comparativo, assim? Eu acho que a RASP é um pouco mais potente. E o Big Bone eu não tenho noção. Certo. Valeu. Alô, oi, muito obrigado. Ótima palestra para você aí, foi muito bom. Eu não sei quase nada disso, tenho um Raspberry, mas sempre deixo para brincar com ele e nunca faço isso. Uma dúvida que eu tenho, que talvez algumas pessoas tenham, que pessoas que não são dessa área, não têm um conhecimento como você tem, para poder brincar com Python em dispositivos de IoT, né, que são esses Raspberry, o Arduino, o outro falou do Backbone, né? O Python ele tem um desempenho legal ou você realmente, para fazer coisas legais mesmo, você tem que apelar para descer para C, C++, ou ficar usando só o código de Arduino, ou o que quer que seja? O Python ele dá para brincar legal mesmo ou você fica sempre penando com desempenho, falta de memória? Porque eu lembro de alguém comentando que o Python consome muita memória, se quiser botar numa placa pequena, ele não vai dar conta. Isso é verdade ou isso é só mito, alguém que está tentando vender o peixe estragado para a gente? Bom, até o momento que eu já fiz em Python não tive nenhum problema, o desempenho foi bom, não teve nada que demorasse muito, mas eu não tenho como comparar com as outras linguagens. Mas, assim, para microcontroladores, tem o MicroPython, que eu não sei muito bem como funciona, mas eu ouvi falar lá em São Carlos. Mas, então, tem o MicroPython, que eu acho que ele consegue rodar no Arduino, mas a comparação de desempenho vou ficar te devendo. O que eu estou tentando fazer em paralelo aqui, tem um Cortex M4 que eu vou tentar mostrar numa Lightning Talk, justamente rodando o MicroPython no microprocessador. Então, para IoT em geral, muitos dos casos você nem precisa de performance, né? Porque é muito mais interação de I/O, ou por exemplo, você faz algo que precisa de performance, que é um driver, por exemplo, para SPI. Aí, em geral, você consegue fazer um driver específico, aí você só modulariza com Python. Então, é difícil, depende muito do caso que você quiser, assim, mas em geral, mesmo, por exemplo, para MicroPython, existe um uso de memória maior, é claro, mas a facilidade que traz de desenvolvimento e tal, de você conseguir iterar com os pinos e com os subsistemas e tudo mais, facilita bastante e acaba valendo a pena. Assim. Então, em geral, é muito mais um mito, assim, pelo menos do meu ponto de vista. Fazendo uma outra comparação com o Raspberry Pi, no Raspberry Pi, para algumas coisas eu prefiro usar o FreeBSD no lugar do Linux. A placa Edison me permite usar o FreeBSD também? O FreeBSD eu não tenho certeza, mas eu sei que o pessoal portou, acho que o Debian para ela. Mas, assim, ela vem com o Yocto, né? Você pode criar a sua própria versão do Yocto, se você quiser, ou usar a que eles fizeram. Mas a comunidade está portando outros sistemas operacionais para funcionar com elas. Mais alguém?
Bom, então é isso. Muito obrigada, pessoal.